Antes que houvesse tempo, antes que o primeiro raio de luz atravessasse o vazio, a palavra já existia. Era vida em essência, amor em forma pura, sabedoria sem fronteiras. O universo inteiro respirava nessa presença silenciosa, que esperava o momento exato para se revelar em carne e osso. Imagine só, tudo o que existe, o mar, as estrelas, o vento, foi desenhado a partir dessa palavra viva. E mesmo antes de nascer, o Verbo já tinha um propósito, um plano divino que atravessaria séculos até encontrar o coração do homem. O plano da redenção não foi improviso. Foi uma sinfonia composta na eternidade. Desde a criação, cada detalhe do universo apontava para um reencontro. Deus e o homem, face a face novamente. É como um autor que já conhece o final da história, antes mesmo de escrever a primeira linha. Quando olhamos para a história humana, percebemos traços dessa promessa nas entrelinhas, em cada profecia, em cada ato de misericórdia, em cada nascer do sol. Tudo estava orquestrado para aquele instante em Belém, onde o infinito se faria pequeno. Os profetas, ao longo das eras, foram como ecos desse plano. Isaías, Miqueias, Jeremias, todos anunciaram que um Messias viria, carregando não apenas salvação, mas um novo entendimento sobre o amor. É curioso pensar que, enquanto o mundo esperava um rei com coroa e trono, o céu preparava uma criança envolta em panos. A eternidade, então, começou a pulsar dentro do tempo. E o silêncio celestial, prestes a ser rompido, daria início à luz que nasceria nas trevas. Naquela noite silenciosa em Belém, o invisível se tornou visível. Maria, uma jovem comum com um coração extraordinário, recebeu o anúncio mais surpreendente da história. O Espírito Santo a envolveria e dela nasceria o Filho do Altíssimo. Imagine o espanto, o medo e, ao mesmo tempo, a honra de carregar em seu ventre o próprio Criador. Não havia luxo, não havia conforto, mas havia presença divina. E isso bastava. O que para o mundo parecia improvável, para Deus era o cumprimento perfeito do plano eterno. O nascimento de Jesus foi o maior paradoxo da história. A luz rompeu as trevas dentro de uma estrebaria, entre o feno e o som dos animais. Nenhum palácio o recebeu, mas o céu inteiro celebrou. Pastores, homens simples, foram os primeiros convidados a presenciar o milagre. É como se Deus quisesse mostrar que o extraordinário sempre se manifesta na simplicidade. E se você parar para pensar, muitas vezes é no meio do caos da vida que a luz divina decide brilhar. Quando tudo parece escuro, é aí que o novo começa a nascer. As visitas dos magos simbolizaram mais do que uma homenagem. Foram o reconhecimento de que aquele bebê era rei, sacerdote e sacrifício. Ouro, incenso e mirra. Cada presente representava um mistério espiritual. Assim também em nossa vida, quando ofertamos o que temos de melhor, revelamos nossa compreensão de quem Ele é. O nascimento em Belém não foi apenas um evento histórico, foi o início de uma jornada que mudaria o destino da humanidade. E após o choro do menino, o mundo nunca mais seria o mesmo, porque o silêncio começava a anunciar algo maior. Jesus cresceu como qualquer criança, mas dentro dele habitava uma sabedoria que ultrapassava os limites do tempo. Não havia registros de milagres ou feitos grandiosos durante sua infância. Apenas o crescimento em sabedoria, estatura e graça. Esse detalhe, aparentemente simples, é um dos maiores ensinamentos da vida espiritual, o poder da maturação silenciosa. Assim como uma semente germina sob a terra antes de romper o solo, o Cristo menino se preparava no oculto para florescer no tempo certo. A pressa não fazia parte do plano divino. O silêncio das Escrituras sobre a juventude de Jesus não é esquecimento, é mistério e propósito. Há momentos na vida em que o céu parece quieto, e essa quietude não significa ausência.
mas lapidação. Deus trabalha em silêncio quando está construindo algo grandioso. É o mesmo processo que molda o caráter, a paciência e a fé. Quem aprende a esperar, aprende a ouvir o som suave da voz divina entre os ruídos do mundo. E talvez esse seja o segredo da sabedoria espiritual. Compreender que o silêncio de Deus também fala. Quando, aos 12 anos, Jesus aparece no templo discutindo com os doutores da lei, a eternidade se manifesta em um olhar de criança. Ele sabia quem era, mesmo sem ser reconhecido. E é nesse ponto que a história ganha profundidade. O filho estava consciente de sua missão, mas escolheu permanecer no tempo da obediência. Há um poder imenso em saber quem você é, mas ainda assim se submeter ao processo. E enquanto o mundo continuava girando, o céu preparava o próximo passo, o momento em que o silêncio daria lugar à voz que mudaria tudo. O dia em que Jesus foi ao Jordão marcou o início de uma nova era. João Batista, com voz firme e coração ardente, já preparava o povo para o arrependimento, sem imaginar que o próprio Messias se aproximaria por entre a multidão. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou. Afinal, como o santo poderia mergulhar nas águas reservadas aos pecadores? Mas o plano divino seguia seu curso. O Filho de Deus se colocava entre os homens, não acima deles, mostrando que a verdadeira grandeza está em descer e não em subir. Ao emergir das águas, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba e a voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Aquele momento selou a identidade e a missão de Cristo. Era como se o universo inteiro reconhecesse. A promessa havia se cumprido e o reino de Deus estava em movimento. O batismo ali não era apenas um rito simbólico, mas uma porta espiritual, uma passagem entre o tempo da espera e o tempo da ação. Cada gota d'água representava a purificação de um novo caminho. Esse episódio também fala diretamente conosco. Ser batizado não é apenas ser mergulhado em água, mas em propósito. É aceitar o chamado de viver de forma íntegra, consciente e transformadora. Assim como Jesus saiu do Jordão cheio do Espírito, cada um de nós é convidado a sair de seus próprios Jordões, aqueles momentos decisivos que exigem entrega. Depois do batismo, o filho não voltou ao anonimato. Ele seguiu para o deserto, onde o Espírito o conduziria à primeira grande prova. Logo após o batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Um contraste intrigante, não é? Do céu aberto à solidão ardente. 40 dias sem pão, sem companhia, sem conforto, apenas o silêncio e o som do próprio coração. Mas é no deserto que as máscaras caem e o espírito humano é testado até o limite. O deserto revela quem realmente somos quando ninguém está vendo. É ali que fé deixa de ser discurso e se torna resistência. E foi ali que Jesus mostrou que a fome do corpo jamais deve ser maior que a fome da alma. As tentações vieram como sussurros sutis, o mesmo tipo de vozes que nos tentam todos os dias. Transforma essas pedras em pão, dizia o inimigo, tentando inverter o propósito em troca de conforto imediato. Quantas vezes não fazemos o mesmo, trocando o essencial pelo momentâneo? Mas Jesus respondeu com sabedoria: nem só de pão viverá o homem. E essa resposta foi mais que uma recusa. Foi uma declaração de dependência total de Deus. Quando aprendemos a dizer não às vozes do ego e da pressa, o deserto deixa de ser castigo e se torna campo de vitória. Após 40 dias, o inimigo se retirou e Jesus saiu cheio do poder do Espírito. O deserto não o enfraqueceu, o fortaleceu. O fogo da tentação purificou o ouro da sua missão. Da mesma forma, as nossas provações são laboratórios da fé. O deserto é um mestre severo, mas justo. Ele nunca desperdiça dor.
transforma toda seca em fonte, e quando a poeira daquele lugar sagrado baixou, o Filho do Homem estava pronto para começar a obra que mudaria o mundo. Quando Jesus iniciou seu ministério, a Galileia inteira começou a pulsar de esperança. Ele não escolheu reis, nem estudiosos para acompanhá-lo, mas pescadores, cobradores de impostos e homens simples. O chamado era direto: segue-me. E cada um que o seguia passava a ver o mundo com outros olhos. O milagre começava antes mesmo da cura física, nas transformações invisíveis da alma. Era como se cada gesto, cada palavra, abrisse janelas entre o céu e a terra. A presença dele tinha o poder de fazer o comum se tornar sagrado. Os milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de amor. Quando curava o cego, tocava o leproso ou alimentava a multidão, Jesus mostrava que o reino de Deus não era teoria, mas ação concreta. Ele trazia o sagrado para dentro do cotidiano. Hoje, esse mesmo princípio continua vivo. Cada ato de bondade é um pequeno milagre em movimento. E você não precisa multiplicar pães para isso. Basta multiplicar empatia, paciência e fé. O poder divino ainda se manifesta por meio das mãos que escolhem servir. As parábolas eram a linguagem do mistério revelado de forma simples. Jesus falava sobre sementes, campos e redes de pesca para que qualquer pessoa pudesse entender o invisível através do visível. Ele ensinava que a compaixão vale mais que o julgamento e que o reino começa dentro de cada coração. Em cada história havia uma chave para transformar a mente e libertar o espírito. E enquanto os milagres enchiam o povo de espanto, suas palavras começavam a dividir o mundo entre os que criam e os que temiam o poder dessa luz. À medida que Jesus revelava o reino de Deus, a resistência crescia. Os líderes religiosos, acostumados a controlar o povo pela lei, sentiram-se ameaçados pela força de alguém que falava com autoridade e amor. Ele não usava títulos, nem buscava aplausos. Falava verdades que desarmavam o orgulho. O brilho da sua luz começava a expor as sombras da hipocrisia. E como acontece sempre que a verdade surge, as trevas se inquietaram. A presença de Jesus não apenas curava corpos, mas incomodava consciências adormecidas. Em meio aos debates e armadilhas, Jesus demonstrava uma sabedoria que ia além da lógica humana. Quando tentavam testá-lo, ele respondia com parábolas que desmontavam qualquer tentativa de engano. Perguntavam sobre o tributo a César, e ele devolvia a questão com uma frase que ecoa até hoje: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples, direto e impossível de refutar. Ele não veio para vencer discussões, mas para despertar entendimento. Sua sabedoria era uma espada espiritual, cortando máscaras e revelando intenções. O conflito não era apenas político ou religioso, era espiritual. O reino que ele anunciava desafiava todas as estruturas humanas baseadas em poder e aparência. Cada gesto de misericórdia era uma afronta à rigidez da lei sem amor. Cada perdão concedido era uma revolução silenciosa, e enquanto o mundo tramava contra ele, Jesus seguia firme, consciente de que a maior batalha ainda estava por vir. A luz, mesmo pressionada pelas trevas, nunca deixa de brilhar, apenas se prepara para iluminar o caminho da cruz. Naquela noite silenciosa, o ar parecia pesado de significado. Jesus se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa, mas o que estava prestes a acontecer ia muito além de um simples jantar. Ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, ergueu o cálice e revelou o novo pacto, um acordo eterno firmado não com tinta, mas com sangue. Cada gesto era simbólico, cada palavra carregava séculos de promessa. O que parecia uma despedida, na verdade, era o início de uma nova comunhão entre o céu e a terra.
Durante a ceia, o mestre fez algo inesperado. Levantou-se, tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Um ato que desafiava toda a hierarquia e mostrava o verdadeiro significado de liderança: servir e não ser servido. Imagine a cena: o Criador do universo ajoelhado diante das criaturas, limpando o pó dos seus caminhos. Essa imagem é uma lição eterna sobre humildade. E se o próprio Filho de Deus se inclinou para servir, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo nos pequenos gestos do dia a dia: ouvir, ajudar, perdoar. Mas nem tudo naquela mesa era luz. Enquanto partiam o pão, a sombra da traição já se movia entre eles. Jesus olhou nos olhos de Judas e, mesmo assim, o chamou de amigo. Esse detalhe revela a grandeza do amor divino. Um amor que não depende da reciprocidade. A agonia interior do Salvador começava ali, entre o vinho e o silêncio, entre o amor e a dor. E quando o jantar terminou, ele se levantou para enfrentar o momento mais sombrio da história humana. Aquele em que o próprio amor seria provado pelo sofrimento. No jardim do Getsêmani, a noite envolvia tudo em silêncio profundo, mas o coração de Jesus carregava o peso de toda a humanidade. Ali, sozinho, ele se ajoelhou e entregou seu espírito em oração, revelando a vulnerabilidade do Filho diante do Pai. Era um momento de luta interior, onde a dor espiritual era mais intensa que qualquer sofrimento físico. Ele sabia o que estava por vir, e ainda assim se manteve firme, mostrando que coragem verdadeira nasce da entrega e da confiança absoluta. Enquanto orava, a tensão era palpável. O sangue parecia querer escapar de suas veias, e cada gota simbolizava o peso do pecado do mundo. O Getsêmani nos ensina sobre os momentos em que tudo parece impossível, quando orações se tornam gritos silenciosos e o coração está dividido entre medo e dever. Para nós, esses momentos podem surgir em decisões difíceis, perdas profundas ou desafios que nos testam além do que imaginamos. Aprender a orar com sinceridade, a abrir o coração, é a lição que ele nos deixou. E mesmo no ápice do sofrimento, Jesus aceitou a vontade do Pai. Não negou a cruz, não fugiu do propósito. Ali, cada passo do caminho para a salvação começou a se concretizar. A dor do Espírito transformou-se em força para enfrentar o inimigo, e o Getsêmani se tornou palco de vitória antes mesmo da crucificação. O mundo ainda não entendia, mas a luz do sacrifício começava a se espalhar, preparando todos para o ato supremo que viria na manhã seguinte: a cruz. O julgamento de Jesus foi rápido, injusto e cheio de humilhação. Ele não tinha acusação verdadeira, mas mesmo assim enfrentou a multidão e os líderes com serenidade absoluta. Cada passo até o Gólgota era carregado de dor física e espiritual, mas também de propósito. A cruz, que para o mundo representava vergonha, tornou-se símbolo de redenção. É como se cada martelada, cada respiração sofrida fosse um gesto de amor incomensurável, ensinando que o verdadeiro poder nasce da entrega total. Ao ser crucificado, Jesus derramou seu sangue não apenas por si mesmo, mas por toda a humanidade. Cada ferida carregava a promessa de perdão e reconciliação. Está consumado ecoou pelo mundo, selando a vitória sobre a morte e o pecado. A crucificação nos lembra que transformação exige sacrifício, que grandes mudanças vêm acompanhadas de dor. Para nós, isso é um chamado: aceitar responsabilidades, enfrentar nossos desafios e reconhecer que o crescimento verdadeiro tem preço, mas também recompensa eterna. Mesmo na agonia, a cruz revelou a dimensão do amor divino. Jesus não apenas suportou o sofrimento, ele transcendeu a dor, mostrando que a luz nunca é apagada pelo sofrimento, apenas se fortalece. É um lembrete de que nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido,
A fé pode se tornar escudo e caminho. E ao olhar para o céu naquele instante, a promessa da ressurreição começava a se concretizar, preparando o mundo para o triunfo da vida sobre a morte. Na manhã seguinte ao sábado, o túmulo estava vazio e um silêncio diferente preenchia o ar. Maria Madalena e as mulheres que se aproximaram encontraram pedras removidas e o impossível realizado. Jesus havia ressuscitado. A morte, que parecia ter triunfado, fora vencida e a esperança renasceu. É o lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida encontra uma forma de emergir. Para nós, isso significa que toda situação que parece sem saída ainda guarda uma nova oportunidade. O triunfo sobre a morte não foi apenas físico, mas espiritual. Jesus apareceu aos discípulos mostrando as marcas do sofrimento, mas agora com um corpo glorificado, cheio de luz e presença. Cada encontro reforçava a certeza de que a transformação é real e duradoura. Assim como ele superou a escuridão, cada um de nós pode vencer os obstáculos internos e externos quando confia na força que vem do Espírito. É uma lição viva sobre perseverança, fé e a realidade de que o impossível pode se tornar possível. A ressurreição também trouxe um novo horizonte, a promessa da eternidade. O Filho de Deus inaugurou uma dimensão onde vida e amor nunca se extinguem. É como se cada amanhecer carregasse o selo de esperança e a certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de algo maior. E enquanto os discípulos absorviam essa revelação, o próximo capítulo da missão de Cristo começava a se desenrolar. O momento da ascensão e da glória que aguardava. Após 40 dias de encontros, ensinamentos e demonstrações do reino, Jesus conduziu os discípulos até o monte. Ali, diante de seus olhos, ele foi elevado aos céus, subindo à direita do Pai em plena exaltação. Cada gesto, cada palavra daquele momento carregava promessa e autoridade. A ascensão não foi uma despedida, mas uma abertura. O céu se tornava acessível e a presença de Cristo continuava viva através do Espírito. É um lembrete de que a missão não termina com nossa partida, mas se transforma em legado. Antes de desaparecer da vista deles, Jesus entregou uma instrução clara. A missão da igreja estava apenas começando. Cada discípulo se tornava portador da luz, responsável por levar o reino aos cantos mais distantes da terra. É como um mestre que ensina e depois confia que os aprendizes vão continuar sua obra. Hoje, isso nos desafia a agir com coragem, a assumir responsabilidade e a compartilhar valores que transformam vidas. A ascensão não encerra a história. Ela nos convida a continuar o caminho com fé e propósito. A promessa do Consolador, o Espírito Santo, garantia que a presença de Cristo permanecesse ativa e operante. Não seria limitada a um tempo ou lugar, mas viva em cada coração disposto a crer e agir. O céu se abriu e, ao mesmo tempo, a missão se aprofundou na terra. Assim, a ascensão nos ensina que a verdadeira glória não é retirada do mundo, mas distribuída entre aqueles que aceitam servir e acreditar. E enquanto a multidão olhava para cima, um novo capítulo espiritual se iniciava, preparando o terreno para a eternidade. Mesmo após sua ascensão, Jesus permaneceu presente de forma invisível, atuando no coração e na mente daqueles que o buscavam. O Espírito Santo tornou-se a ponte entre o céu e a terra, permitindo que cada geração experimentasse a comunhão com Ele. É como uma luz que nunca se apaga, sempre pronta para iluminar caminhos, inspirar decisões e renovar esperanças. A eternidade se manifesta no presente, convidando cada um a viver com propósito e consciência espiritual. O convite de Cristo é constante: participar de sua vida, sentir sua orientação e manifestar seu amor no mundo. Cada ato de bondade,
Cada gesto de perdão e cada oração sincera são maneiras de manter viva essa conexão. Para nós, isso significa que a presença divina não é distante ou abstrata, mas tangível em escolhas concretas. Ao agir com fé, cultivamos a eternidade aqui e agora, trazendo o infinito para dentro da rotina humana. E a promessa de retorno permanece, firme e segura. A consumação do plano divino ainda aguarda seu momento, mas enquanto isso, cada pessoa é chamada a viver como portadora da luz de Cristo. O eterno e o temporal se entrelaçam, mostrando que cada ação carregada de amor e verdade tem impacto duradouro. E assim, a história que começou no silêncio da eternidade continua, pulsando em cada coração que escolhe seguir a palavra viva. Agora que você percorreu essa história, já percebeu que todo aprendizado não serve apenas para admirar, mas para transformar a sua vida. Cada passo de fé, cada momento de silêncio, cada escolha de coragem tem o poder de moldar seu destino. Pergunte a si mesmo: você está vivendo de acordo com aquilo que realmente importa ou apenas seguindo padrões que o mundo impôs? O convite é claro. Aplique esses ensinamentos, experimente a fé ativa e observe como pequenas ações podem gerar mudanças enormes. Pense nas oportunidades que você tem para perdoar, ajudar, compartilhar e amar. Atos simples, mas carregados de poder. A mudança começa quando você decide agir e não esperar. Reflita, quais desertos você precisa atravessar para se fortalecer? Onde você pode ser luz hoje? Cada decisão consciente é uma chance de viver a eternidade aqui e agora, de sentir que a sua vida tem propósito e impacto real. Se você quer continuar descobrindo como aplicar esses ensinamentos em sua rotina, transformar desafios em oportunidades e despertar o potencial que existe dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vídeo é uma oportunidade de crescer, refletir e agir. Não deixe que o tempo passe sem colher o que já foi semeado. O momento de transformação é agora e o próximo passo depende de você.